Muito bem, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Hoje é dia 29/3/2020. Estamos aqui no último bate-papo do mês de março. Mês esse que eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que será um mês histórico, não só nos investimentos, mas também no mundo de uma forma geral. Para quem não conhece, para quem está chegando aqui agora no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, que é uma análise de position, ou seja, uma análise utilizando o gráfico semanal para nos dizer qual o viés, qual a teórica direção do mercado para as próximas semanas. Eu também utilizo as premissas do Trend Following nas minhas análises. Galera, então vamos começar a nossa análise do mercado. Vou compartilhar aqui o gráfico com vocês. Está na tela aí para vocês o gráfico do Ibovespa. Hoje vou voltar à rotina e voltar aqui começando pelo gráfico do Ibovespa. E olhando o gráfico, galera, eu queria começar chamando a atenção de vocês a um ponto. Provavelmente quem assistiu o vídeo da semana passada deve se lembrar. Quem não viu, convido até que veja o vídeo do comecinho da semana passada, onde eu citei para vocês essa linha vermelha aqui. Vocês podem ainda se perguntar, mas o que é essa linha vermelha? E eu convido todos vocês a observarem aqui o gráfico no passado. Vamos lá, tá chovendo pra caramba aqui, galera, então a conexão está daquele jeito. Vamos tentar gravar aqui, mas os gráficos aqui estão demorando um pouco para carregar. Bom, voltando aqui, então vamos lá. Notem o que? Nós temos aqui o gráfico do Ibovespa desde lá de 2004 para frente. E notem a importância dessa linha vermelha. Essa linha vermelha nada mais, nada menos é do que o topo do histórico do mercado que ele foi feito lá em 2008 e se permaneceu válido aí por praticamente quase 10 anos, ou seja, tivemos por 10 anos essa máxima aqui sendo respeitada. Se nós observarmos aqui, e na semana passada eu falei para vocês o quê? Que o viés, e ainda continua sendo, o viés do nosso mercado é um viés baixista, ou seja, nesse ponto aqui nós devemos sim estar procurando por mais pontos de venda do que pontos para compra. Sim, o viés do mercado mudou, galera. Isso só não seria verdade caso o mercado fizesse uma correção assim, uma correção em V, voltando lá para os patamares lá dos 100 mil, 110 mil pontos. Isso seria construído caso, no meu ponto de entender, o mercado conseguisse permanecer acima dessa máxima que foi marcada lá em 2008, pois esse ponto aqui é um ponto muito importante a ser respeitado no mercado. É um ponto que, sem dúvida nenhuma, traz aí um ponto de suporte importantíssimo que foi perdido na penúltima semana. E eu só mudaria meu ponto de entender essa análise caso, eu falei até para vocês, que o mercado fizesse uma barra desse nível, uma barra voltando, uma barra de compra forte, voltando para dentro desse ponto aí dos 74 mil pontos. Se nós observarmos essa semana que passou, quase o mercado construiu esse cenário, ou seja, o mercado abre lá nos seus 66 mil pontos, chega a cair até quase ultrapassar a mínima aqui dos 61 mil pontos e retoma aí numa força muito grande de alta, batendo lá os 78 mil pontos. Porém, se vocês olharem na ponta do lápis, olhem o que aconteceu, o mercado fecha abaixo dessa máxima aqui, desse ponto vermelho que eu marquei. Então, o mercado ainda respeita e ainda está abaixo desse ponto que foi o topo de 2008. E esse candle e essa visão, essa análise que eu tenho, traz uma importância muito grande para a próxima semana. E talvez esse candle aqui consiga, o que vai acontecer nas próximas semanas, consiga dizer para a gente, talvez, o viés do mercado para os próximos meses. E por que eu digo isso? Caso, levando em consideração que nós ainda estamos com viés mais baixista, se a gente considerar que na próxima semana o mercado volte a cair
e venha ultrapassar essa região aqui dos 6.500 pontos, gravem esse número, 61.500 pontos. Se o mercado fizer isso, ele estopará todo mundo que comprou, apostando que aqui era um fundo de mercado. E nós vamos olhar para trás e vamos ver que topo, ou seja, fundo, na verdade, relevante, nós só temos lá nos 37 mil pontos, que foi a mínima de 2016. Sim, galera, é lá que nós temos o próximo ponto de suporte. Então, esse ponto aqui, esse ponto marcado no candle dessa semana, é eu diria que é um candle importantíssimo para o que vai acontecer, para o que pode acontecer no mercado, para o nosso viés, para os próximos meses. Esse cenário, tá? Vocês vão falar, poxa, mas quem tem operação comprada tem algum viés que pode ser mais positivo que isso? Sim, tem. E também é, no meu ponto de entender, definido com esse candle aqui dessa semana, que é o quê? Notem, se nós mudarmos aqui o nosso viés e apostarmos que talvez o mercado na próxima semana ultrapasse essa região dos 79 mil pontos, nós teríamos também a renovação de todo mundo que apostou nesse fundo aqui e talvez aí o mercado, pelo menos, indo buscar aqui a sua máxima, a máxima não, ou pelo menos aqui a média de 50 períodos, que seria aqui um ponto de repique ainda no nosso mercado. Isso deve ser entendido e muito mais fácil de ser visto por vocês se vocês observarem o gráfico diário. Eu falei para vocês na semana passada que nós já tínhamos a formação de fundos ascendentes no mercado, ou seja, nós temos esse fundo aqui que foi um pouco maior e esse fundo aqui um pouco menor. Notem, nós temos já fundos ascendentes, porém, nós não temos ainda topos aqui que indicam aí um zigue-zague maior no mercado. O que pode estar sendo construído nesse momento? Notem que nós temos aqui esse topo que foi marcado, e aqui o mercado está fazendo um repique no diário, ou seja, se o mercado vir a fazer isso na próxima semana, teríamos aí todo um zigue-zague completo e a renovação dos zigue-zagues de baixa no mercado no diário. Porém, se o mercado, após essa mínima que fizer isso na próxima semana, nós teremos um rompimento desse ponto aqui lá dos 79 mil pontos, indicando aí uma tendência de alta, pelo menos no gráfico diário. E isso corrobora com lá aquele ponto que eu falei para vocês, o ponto dos 79.600 pontos. Então, basicamente, é isso. A minha visão, acho que caiu um pouco a internet aqui, como eu falei, tá horrível a conexão hoje, mas voltemos aqui para o gráfico semanal. Então, esse é meu ponto, esse é o que eu entendo como cenários para o mercado na próxima semana, nas próximas semanas. Sim, esse candle aqui é um candle extremamente importante para nós nesse momento. Indo para o mercado, na verdade, vamos passar aqui e dar uma olhada no ETF, no Small 11. O Small 11, ao contrário, o Small 11 respeita esse ponto aqui que foi a mínima de 2018, marcada por 2 vezes, e também foi esse topo rompido aqui em 2017. O mercado veio, só violinou aqui, só cutucou ali, né, embaixo, e voltou, marcando aí um candle até mais bonito, eu diria, do que o candle que nós temos visto aqui no Ibovespa. Então, Small 11 aí dá uma pinta de uma retomada mais nítida do que o próprio Ibovespa. Indo aqui para o mercado americano, vamos dar uma olhada então no S&P. O S&P já, se vocês observarem, ele fez um cenário que era o cenário mais desejado. Então, para quem aposta numa alta no mercado brasileiro, o S&P fez um cenário aqui que seria o esperado para o nosso Ibovespa. Notem que na semana passada também eu disse para vocês que o mercado tinha perdido esse ponto aqui dos 2.300 pontos. Nessa semana o mercado até chegou a ir um pouco mais baixo e faz aí um candle forte, um candle amplo, um candle de força dentro do S&P, mostrando sim que esse ponto é um ponto relevante dentro dos players envolvidos lá no mercado americano, o que dá toda a pinta aí de um repique dentro do mercado americano, até pelo menos lá os seus 2.900, 3.000 pontos novamente. Fato que no Nasdaq, aqui agora está o Nasdaq, nós temos um cenário mais forte ainda. Deixa eu apagar isso daqui, colocar novamente. Nós temos aqui no Nasdaq, a gente tinha falado também desse fundo
que era um fundo importante que foi tocado essa semana, mas também o mercado faz aí um candle muito comprador, um candle aí com uma sombra inferior e praticamente todo ele preenchido dos índices aí, o candle mais bonito sendo deixado essa semana. E por último nós temos aqui o Dow Jones, que também faz o mesmo cenário. Na verdade aqui no Dow Jones nós temos um cenário aí parecido com o Ibovespa. Notem que o mercado americano também é bem confuso dentro dos seus 3 índices. Nós temos aqui no Dow Jones o mercado perdendo esse fundo. Essa semana, né, o mercado chegou a perder e ir tentar buscar lá o outro próximo fundo aqui nos 17 mil pontos, só que a semana se recupera, porém fechando abaixo desse fundo aqui. Fato bem parecido com o que nós vimos aqui no Ibovespa. Então, o mercado americano também, mercado bem confuso. Nós temos todos os índices, lembrando novamente, com um viés de baixa, abaixo da média de 50 períodos, porém aí o mais fraco de todos eles é o Dow Jones. No VIX nós não temos nada nessa semana, nós temos ainda o mercado com a volatilidade bem alta, bem ampla, né, em patamares lá de 2008, o que acaba dificultando muito as operações, tanto de compra quanto de venda nesse momento. O ideal, sem nenhuma dúvida, seria esperar a volatilidade do mercado ir se reduzindo ao longo das próximas semanas, mas creio que isso demorará ainda cerca de mais aí umas 2 ou 3 semanas para que nós temos aí uma volatilidade em níveis aceitáveis para novas compras ou vendas. E por último aqui o dólar, nós temos o dólar, como nós havíamos conversado na semana passada, fazendo um topo. Nós temos aqui a marcação que pode ser vista no diário de um topo no dólar, notem aqui, topo. Nós temos o mercado corrigindo lateralmente, o que é observado no gráfico semanal por um candle bem estreito. Notem aqui esse candle estreito, marca é uma correção lateral, o que é preocupante para quem espera que o dólar volte lá para os patamares dos 3, 4 reais. Por quê? O que seria esperado depois de uma paulada como essa, que nós tivemos aí uma alta no dólar de cerca de 26%, seria um movimento de correção, pelo menos, para buscar aqui 30% do movimento de alta, ou até metade desse movimento de alta. Porém, notem que o mercado não faz isso, ou seja, a correção está se dando no tempo e não nos preços. O mercado está corrigindo lateralmente. E o que traz um cunho muito forte para caso o dólar venha romper essa região aqui dos R$ 5,27. Caso o mercado venha a passar desse ponto aqui, pessoal, se segurem novamente nas cadeiras. Sim. E isso deve ser corroborado com o quê? Com aquela análise do Ibovespa. Caso o mercado venha a perder esse fundo aqui dos 61 mil pontos e buscar lá os seus 37 mil pontos, provavelmente nós deveremos ver uma aceleração no dólar para também as próximas semanas. Então, bolsa para cima, né? Dólar para baixo, ao contrário é verdadeiro. Então, dólar para cima, bolsa para baixo. Nós devemos estar acompanhando esse momento aí, caso o dólar venha a romper os R$ 5,27, 5,30, eu diria que é um ponto relevantíssimo, novo ponto aí de topo para o dólar, que o dólar vai enfrentar caso volte a subir nos próximos dias, nas próximas semanas. Temos aqui a análise do Bitcoin, Bitcoin que vai descansando aqui, né, depois de cair aí cerca de 50%, vai lateralizando também nesse ponto aqui, indicando talvez um cenário aí de retomada altista, mas também se nós observarmos no próprio Bitcoin, nós temos aqui novamente as médias inclinadas para baixo, a média de 50 começa a virar para baixo, o que traz um cunho também mais baixista no Bitcoin nos próximos dias. Isso seria revertido caso esse ativo tivesse força para voltar aqui a testar os seus 10 mil dólares, fato que começa a não ser configurado, né? Notem que na penúltima semana nós tivemos um candle de dúvida, de muita volatilidade. Essa semana o mercado chega a subir, mas não consegue ultrapassar essa máxima e vai fazendo aí um candle até com as suas mínimas lá embaixo, né? Então, assim, um candle até de cunho vendedor. Lembrando que o Bitcoin o Bitcoin é 24 horas, né? Então nós não temos ainda o fechamento do mercado, porém, se o mercado fechar desse jeito, daria para acreditar que numa correção mais longa aí do Bitcoin para as próximas semanas.
Galera, isso, acho que de índices e de mercado de uma forma geral, é isso. Como eu disse para vocês, a volatilidade está muito alta, então nós tivemos essa semana aqui como praticamente um só sentido o mercado recuperando. Então, se vocês observarem, acho que quase 99% dos ativos, vocês vão observar o que? Após o mercado cair muito, nós tivemos um candle de retomada, um candle contra a tendência, um candle de compra, como foi o caso de Gol. Mas qual que é o problema desse candle contra a tendência? Qual que é o problema de se apostar contra a tendência no semanal? Primeiro, que o semanal é um gráfico que demora mais, né? Os sinais são mais fortes, não, ou seja, esse sinal aqui de queda não é um sinal qualquer. Apostar na contra-tendência nesse momento significa que você esperaria que o mercado voltasse aqui para os R$ 31. No caso, nós estamos falando aqui de Gol. O problema é, caso o mercado não vá, o mercado pode ficar aqui 1, 2, 3 semanas de lado e desabar e você perder esse movimento. Outro ponto, e acho que esse é o mais relevante para mim, é o quê? O tamanho da volatilidade, né, galera? Olha o tamanho dessa barra aqui. Nós temos uma barra em Gol aí de cerca de 120%, o tamanho da barra. Então, assim, para quem quiser comprar aqui no rompimento desse topo, teria aí um stop de cerca de 56%. Então, assim, seria impossível fazer uma posição como essa aqui. Seria tão pequena que não faria diferença na carteira de ninguém apostar nesse momento aqui. É um candle bonito? É um candle bonito contra a tendência? Sim, é. Tudo isso. Mas antes de analisar esse contexto, nós devemos pensar no risco. E, na minha forma de entender, o risco nesse momento não vale o preço a ser pago. Eu não apostaria em nenhuma compra, nenhuma venda nesse momento. Eu tenho no momento apenas duas vendas, que é a Banrisul, que ao contrário do mercado não faz um candle aí forte, né? Faz um candle de dúvida dentro de toda essa queda que o ativo fez, testando esse ponto aqui dos R$ 11,46, que é um ponto muito importante, era lá o ponto de objetivo dessa venda, porém eu não costumo colocar o lucro no bolso nos pontos, né? Eu espero conduzir o trade pela média. Então nós temos aqui ponto que foi testado 1, 2, agora pela terceira vez, é para mim um ponto relevante de suporte. Se nós observarmos, e se caso o Banrisul perder esse ponto, já tem outro ponto aqui importante de suporte, os R$ 9,00, e se perder aí, meu amigo, é só lá nos R$ 3,09, que aí sim nós iríamos também lá na questão, na tese de mercado nos 37 mil pontos. É uma tese difícil e dolorida, mas que nós devemos sim estar com ela na nossa mesa, sem sombra de dúvidas. Eu tenho venda também aqui em JBS. JBS, ao contrário de Banrisul, foi um ativo que não evoluiu. Ao contrário, né, marca até um fundo aqui. Essa semana foi para a região de prejuízo. Na próxima semana eu vou colocar o stop que estava aqui em cima para cá. Isso minimiza um pouco aí o prejuízo caso o ativo volte a subir e me stop. Então aí eu consigo reduzir um pouco o meu prejuízo. Não precisa ser brilhante para entender que todos os trades que a gente executar, se quando a gente perde menos, e quando a gente ganha muito, no longo prazo a gente tem aí um modelo vencedor. Acho que era isso. De papéis a longo prazo, na estratégia mais longa que eu tenho, continuo com os mesmos ativos, que são a Magazine Luiza, que até vou falar dela daqui a pouco com vocês, mas continuo comprado. Stop estava aqui, eu já vou mudar o stop para cá. Tem a Log N, também, mesma coisa, o mercado quase stop essa semana. Essa semana eu vou mudar o stop daqui para cá. J. Júlio Simões, JSLG3. Também a mesma coisa, o mesmo cenário. Aqui, mais um que eu vou mudar o stop para cá. E por último, a última das compras era a JHSF3. Imagino aqui quem apostou na compra desse ativo lá nos R$ 9,00. Quem apostou no ativo lá nos R$ 9,00, que era, eu falei para vocês que era um ponto aqui preocupante, né, de compra, era um ponto onde eu achava muito esticado esse ativo. Via uma correção lateral aqui
não uma correção como essa, mas todo o mercado caiu, né? Então, mas aqui chama atenção a queda do ativo desde lá daquele ponto até o fundo do ativo caiu aí cerca de 66%, agora com a queda de 50%. Isso é o quanto a gente tem de entender o quanto é importante o time, galera. O time para comprar esses ativos. Não é simplesmente entrar e comprar em qualquer ponto. Ah, compra aqui que pronto, a empresa tem um bom projeto, as coisas vão dar certo. Não, não, não. 1000 vezes não, galera. 1000 vezes não. Indo aqui agora para os destaques, como eu falei, volto a repetir para vocês. Nesse momento eu não tenho nada a ser feito, não dá para ser feito nada nesse ponto atual. Vou chamar a atenção só de alguns ativos que, para mim, são destaques nesse momento. Que o primeiro deles é a Valid. Eu chamei a atenção para vocês desse ativo na semana passada, que perdia o seu fundo histórico, né? Ativo que perdia o seu fundo histórico, renovando as mínimas. Essa semana mostra aí um candle de retomada, porém ainda abaixo do seu fundo histórico. Lembrando que aqui todo fundo agora vira resistência, né? Então devemos aqui ter um ponto de resistência em Valid aqui. Todo mundo que apostou nesse ativo, porque era uma grande empresa, porque os múltiplos estavam atraentes, porque a dívida era controlada e tinha um upside lindo pela frente. Olha aí, ativo caindo do seu topo histórico até lá, aquela mínima, cerca de 82%. Mesmo com a alta dessa semana, nós temos ainda uma queda de 73% no ativo. Muito complicado. Me chamou a atenção como trade para tendência, contra a tendência aqui, a Tupi. Tupi, após essa queda em linha reta, também deixa um candle, talvez aqui dos ativos que eu vi contra a tendência seja um dos mais bonitos aqui, mais enquadrados, porém também invalida a nossa atuação devido ao ponto do stop. Nós temos aqui um stop de 25% em Tupi, em um trade contra a tendência. Eu estou fora, não vou fazer nada. Mais um ativo aqui que também chama atenção é a própria IRB. IRB, depois de cair aí quase 90%, ultrapassar a sua mínima histórica, volta com um candle de retomada. Porém, aqui o ponto crucial é o stop também, um stop de 40%. Mas aqui também vejo como, caso o mercado volte a subir, um repique desse ativo para lá, quem sabe, talvez até a média. Temos 195% de upside dentro desse ativo para o retorno à média. Sim, é atraente essa operação, porém, o stop invalida qualquer compra nesse momento. Aqui, caso alguém deseje apostar, mas o ativo vai voltar, vai retomar, aqui eu usaria a estratégia de colocar um dinheiro aí que você aceita perder, põe aí 1.000, 2.000, 10.000, sei lá quanto você aceita perder, e nesse ativo, caso ele volte lá para os R$46, você estará automaticamente aí dobrando o seu capital colocado nessa empresa. Outra ação que também foi massacrada nos últimos meses é a CVC e também dá toda a pinta de uma retomada aí contra a tendência também. Candle muito forte, voltando, trazendo os preços para dentro desse fundo que foi perdido lá dos R$9. Também um candle muito amplo, bonito. O problema também é aqui o stop. Nós temos aí o stop de cerca de quase 50% de stop. Então, também o mesmo cenário de IRB, também valor que aceita perder por completo aqui seria a conduta mais ideal a ser tomada nesse momento. E aqui por fim, galera, eu queria chamar a atenção para vocês de alguns ativos, eu venho fazendo isso toda semana, alguns ativos que mesmo com todo o pessimismo, mesmo com todo esse cenário ruim que nós temos passado, vem ainda permanecendo acima da média, vem ainda mostrando e dando toda a pinta que tem todo o potencial para desempenhar uma valorização melhor que o mercado com uma forma geral. O primeiro deles é a Raia Drogasil, que está consolidando. Nesse ponto aqui, nós temos aqui uma consolidaçãozinha respeitando a média de 50 períodos. O papel, por enquanto, consolida. Eu vou esperar o rompimento desse ponto dos R$129 para fazer qualquer coisa. Temos aqui outra, que é a VEG. VEG que veio tocar ali a média de 50 períodos, se recupera. E aí nós temos a VEG tentando se recuperar. O problema é que aqui parece dar toda a pinta de fazer um zigue-zague descendente já, né? Isso acho que deve ser visto também no diário. Notem, no diário nós temos aí
o quê? Ó, no diário nós temos sinal de venda em VEG. Nós tivemos o topo lá histórico, o mercado marca esse fundo, retoma aqui tocando a média de 50 períodos no diário e aqui deixa um candle vendedor. A venda poderia ter sido feita aqui, mas não foi executada. A venda poderia ser acionada aqui, né? E aí, aqui daria todo esse cenário aqui para VEG. Talvez esse trade aqui buscar lá os seus R$25. Porém, isso aqui é no diário. Vamos ficar com o semanal. No semanal, na minha forma de entender, temos aí uma consolidação dentro desse imenso retângulo que vai sendo formado aqui em VEG. Também aguardaria aí o rompimento lá dos seus R$50. Temos aqui a Agro que caiu muito também, né? O Agro que foi lá 2 semanas abaixo da média, nessa semana retorna, deixando seus preços bem em cima da média de 50 períodos. Temos a média ainda apontada para cima, então aqui também Agro tem uma pinta aí, um cunho, na verdade, mais altista do que todo o mercado de uma forma geral, mas também só faria alguma coisa caso o rompimento lá dos R$21 acontecesse. E também temos aqui a SLC3 Agrícola. Foi um papel que eu peguei essa alta aqui, que aconteceu lá em 2018, depois o papel mudou a tendência, aí ficou amargando essa tendência de baixa aqui por um ano, fez uma recuperação, volta para testar a média, e nós temos aí talvez aqui um grandíssimo pivô de alta que seria formado caso esse ativo fizesse isso aqui. Sim, teremos esse cenário aqui em SLC3. Essa semana, notem que foi uma semana muito boa, semana onde o ativo consegue permanecer acima da média de 50, rompendo toda essa região aqui, que pode ser vista também lá no diário. Vocês vão ver que é uma região que foi aqui marcada como uma região de resistência, foi rompida com força. Então nós temos a tendência de alta tanto no diário quanto no semanal. Aqui também, ao meu ver, esperaria esse ativo vir a buscar os seus R$26 para pensar em fazer alguma coisa. E aqui, caso tocasse esse ponto, seria o ideal, seria o ativo tocar aqui, ficar aí 1 ou 2 semanas de lado para o próximo rompimento. Aí sim a gente surfaria todo esse movimento aqui, talvez o rompimento do topo histórico e quem sabe aí o papel espelhar um movimento como foi aqui em 2018. Acho que é isso. Não, tinha a Magazine Luiza também, que é também outro ativo que vem se comportando muito bem dentro dessa queda toda. Notem, essa semana o mercado chegou a ficar 1 semana abaixo da média, a média ainda continua apontada para cima, os preços retornam para cima da média, mas um candle ainda de dúvida. Vamos ver se nessa próxima semana o ativo faz um candle parecido com o que nós vimos lá em SLC3. Tinha mais um que eu não coloquei aqui na lista, que era, acho que... deixa eu ver qual que era, acho que era Eneva. Acho que era a Eneva. Vamos ver aqui. Essa mesmo também. E por simetria, talvez seria um dos ativos que eu não deixaria de observar nas próximas semanas. Esse ativo que estava consolidando aqui para um possível rompimento, não foi. Voltou, tocou a média e respeita também a média como um suporte importante. Caso o mercado ameace subir nas próximas semanas, nós devemos ter um desempenho favorável desses ativos e talvez aí esses últimos ativos que eu falei para vocês enquadrando como uma compra. Claro, isso não será na próxima semana, acho que nós teremos ainda mais umas 2 ou 3 semanas de volatilidade em queda, o mercado se acalmando um pouco para os próximos sinais serem dados, para que, sim, o mercado dê sinais para que nós possamos alocar o nosso risco dentro do mercado. Legal, galera? Então, é isso. Meia hora de vídeo já. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like, seguir aqui também o canal. Semana que vem estamos de volta. Essa semana eu vou fazer um vídeo aí especial para vocês, falando o porquê que eu não vejo como oportunidade esse momento. Sim, muitas pessoas divulgaram essa semana, muitas pessoas vêm divulgando que esse momento é o momento da oportunidade, que você deve aproveitar, deve tirar dinheiro da renda fixa e aproveitar a oportunidade que está tudo barato. Eu não vejo desse jeito. Eu vou gravar um vídeo essa semana explicando para vocês o porquê que eu entendo dessa forma. Legal, galera? Então, até mais. Nos vemos no meio da semana. Um forte abraço
e até o próximo vídeo.